Olá, meus queridos amigos, homens e mulheres de prata. Hoje o dia está incrível. E nós vamos falar agora com uma jornalista, empreendedora e que se tornou escritora agora aos 59 anos, com um projeto muito legal falando sobre 50 a mais. Vamos receber Luísa Helena Paiva. Seja muito bem-vindo, Luísa. Pode chamar de Elô, né? Isso, É, Elô. Elô, fica mais como Cuca, né? Não vai me chamar de Carlos Alberto. Claro. Elô, me fala, você teve uma carreira muito promissora como jornalista e resolveu empreender há 20 anos atrás, mais ou menos. Isso. E depois nós vamos falar sobre escritura. Mas o que me chama a atenção é que você, nesse período, ser empreendedora e mulher, era uma tarefa muito difícil, não era? Há 20 anos. Me conta um pouquinho como é que foi esse desafio e essa mudança depois de tanto fazer assessoria de imprensa, como jornalista e agora na sua empresa, que é a empresa Press Página. Press Página. Me conta um pouquinho desse Claro. período. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Muito legal participar do Eu programa. que agradeço. Bom, Cuca, a minha empresa tem 24 anos. Eu tenho mais de 30 anos de jornalismo. Então, uns 10 anos eu trabalhei em redações. Eu tive um gapzinho, porque eu morei em Nova York durante 2 anos. Chato. Chato. E quando eu voltei, eu fui para revistas femininas. Mas em 2000 eu fui Pode para falar as revistas, não tem problema. Não, tudo bem. Eu trabalhei numa revista chamada Z, da Joyce Pascovitch, antes, e depois eu ajudei a fundar uma revista na Editora Scala chamada Ótima. Mas, em 2000, fui convidada para ir para uma assessoria de imprensa. E era numa época que a assessoria não era tão valorizada como é hoje. Todo bom empreendedor conta com uma assessoria de imprensa, No né? mundo digital, principalmente, né? Mas, naquela época, não era tão assim. Enfim, eu fui para a assessoria de imprensa, passei um tempo lá, mas eu fui adquirindo um estilo próprio de fazer assessoria. E a gente percebeu, eu e o sócio, o dono da agência, que seria legal eu fazer um spin-off. Então, a minha agência nasceu dessa outra agência, no mesmo endereço, na Avenida Paulista, só que uma era no 6º andar, a minha no 11º, e ali começou a Press Subiu de Página. Eu subi alguns andares, ganhei autonomia, né? E já faz quantos anos isso? E já faz 24 anos. O ano que vem a gente faz bodas de prata. Você é sozinha hoje na direção? Sim, sim. Não só sozinha, como ainda eu estava almoçando esses dias com uma outra jornalista que trabalha no exterior, e eu falava para ela que eu ainda mantenho o cuidado de centralizar as matérias, assim, o desenvolvimento das matérias. Então, na minha agência, eu escrevo. Que gostoso. As minhas assistentes, as pessoas que trabalham comigo, fazem o corpo a corpo com jornalistas, os meios de comunicação. Mas escrever, pesquisar, isso tem aquela coisa de entender o negócio do cliente, né? E aí eu não delego, não. Até É uma hoje, delícia, né? eu acho. E hoje o seu principal público, né, seus clientes, eles estão na que faixa etária? Homens, mulheres? Como é que é o perfil do teu público hoje? Olha, Até para as pessoas que queiram, né, se interessar em ter uma assessora de imprensa como a Elô, está aqui. Ótimo. Faixa etária, não tem mais, porque a gente percebe que tem muita startup com homens brilhantes de 20 e poucos anos. E tem muitos CEOs brilhantes com 50 e tantos, 60 e 70 anos. Então, é uma faixa aí ampla de idade. Homens e mulheres, eu diria que tanto faz para mim, mas a gente percebe que no mercado mercado corporativo, a direção ainda está, em sua maioria, na mão de homens. É histórico isso. Ainda, é histórico. Então, assim, eu não tenho essa preferência. E em relação Eu não digo nem por preferência, só para saber hoje quem mais o procura. quem está. Os dois procuram, mas quando é uma empresa, eu me reporto mais eu sento à mesa mais com homens do que com mulheres. Isso vai virar, você vai ver. Tomara, né? Vai Tomara, a gente está trabalhando para isso. Mas, enfim. E a faixa etária é isso que você falou. A faixa etária é um espectro grande aí. E em termos de marketing, de mercado, de indústria, a gente nunca escolheu, assim. Então,
desde muita empresa de tecnologia, negócios, saúde. Eu já atendi um hospital de olhos que ficava na Avenida Brasil por 18 anos. Legal. Outro por 10 anos, um hospital geral, Santa Paula. Faz parte da história, né? Constrói a Faz história. muito parte da história. Então, assim, é um aprendizado grande com isso. Por isso que eu gosto tanto de negócio, porque quando a gente é contratado, é como se o negócio do cliente passasse a ser nosso, porque a gente cuida da reputação do negócio, a gente geralmente A dá imagem, né? da imagem, de uns insights para como ele progredir financeiramente a partir do nosso trabalho também. Então, Ajuda a é bem escalar, né? interessante. Ajuda a escalar e administrar. Ajuda a escalar. E me fala uma coisa, agora eu quero saber do seu livro. Tá. Eu quero falar, me fala mais dos 50 mais desperte para a vida e pare de sofrer. Adorei o pare de sofrer. Me conta como é que é, como surgiu a ideia, para que se destina. Você sabe que a pessoa que mais se beneficiou até agora com esse livro fui eu mesma. Eu imaginei. Porque nos 50 e poucos anos eu me vi cuidando da minha mãe, de filho adulto com filho, da carreira, de cachorro, então assim, de funcionários, né, de clientes. Então eu me senti um pouco pressionada e tem um momento que você se sente invisibilizado, principalmente quando o teu papel é dar dinheiro só, sabe? Quando você está menos nas ações e decisões e mais só em financiar as coisas. E isso foi me deixando, me sentindo invisível. E Filhos. você está sentindo isso, né? Parece que não é uma questão de Não, mulher e sim de acho que pai. o homem sofre muito com isso, não sou Sofre, eu. né? Porque acaba sendo mais, não. Você sabe que eu tenho vontade de escrever um homem 50 a mais? Pode escrever comigo, você vai ver. Enfim, e eu fui percebendo que as queixas eram muito parecidas, assim, quando eu comecei a conversar com algumas amigas, É. e depois quando eu comecei a pesquisar, eu vi que as mulheres se queixam por muitas coisas que são semelhantes. A primeira delas são efeitos da menopausa, por exemplo, que era um assunto até pouquinho tempo atrás, Segredo. meio tabu na mídia, ninguém falava. De repente deu um start e todo mundo começou a falar sobre 50 a mais, sobre menopausa, sobre envelhecer bem, o que eu acho fantástico. Mas no seu livro você só traz tristeza, não, né? Não, de forma alguma. Eu faço o seguinte, eu elenco as principais dores das mulheres nessa faixa de Só de idade. mulher você fala. Só de mulher, é um livro para mulher. Isso é interessante. Não, é para os homens Para entenderem. os A gente homens precisa entenderem, as saber. mulheres Que também. isso? Mas o É recado importantíssimo. é direto, porque as mulheres sofrem muito em relações esvaziadas, problemas financeiros, muito Principalmente com nessa geração, né? nessa geração, o etarismo, que também põe em xeque a carreira dela, ela vê outras pessoas mais jovens serem promovidas e ela está ali, ela que carregou tanto, às vezes até uma empresa desde o início no colo, mas chega num momento que ela já não passa mais desse ponto. Luto também é uma questão. Essa geração sanduíche, que é a geração de mulheres que têm que cuidar de pais idosos e filhos e netos. Então, são vários aspectos. E também a questão do autocuidado, da imagem, porque uma das indústrias mais cruéis com a mulher madura é a de moda e beleza, que os padrões Interessante. estão aí, né? São sempre pessoas jovens. É como se e ensinando a gente a rejuvenescer. Então, assim, eu não quero rejuvenescer, eu quero envelhecer bonita. Mas eu quero envelhecer, porque do contrário seria terrível morrer cedo. Então, é isso, eu elenco as Mas você não principais acha que, por dores. exemplo, as mulheres verbalizam mais? Isso é notório, né? A gente vê, o homem não verbaliza nada. É difícil falar. Sim, O homem vai ao médico aos 50 anos, a mulher vai desde os 12. Então, mesmo ela se preparando a vida, existe esse sofrimento de beleza, né? Eu acho que é o mais, eu não acho, sim. estético. Então, são duas coisas que você falou que são importantes. Primeiro, Desculpa homens se eu estiver falando bobagem. Não, imagina, mas é que são duas coisas importantes. Primeiro, que homens verbalizam pouco. Isso é um grande problema. E eu acredito piamente
que com as mulheres se posicionando de uma forma melhor e com mais autonomia, mais liberdade, os homens vão entender o recado e começar a dialogar. Porque eu já vejo nas gerações mais novas, assim, homens de 30 anos para baixo, eles já têm mais facilidade para falar para chorar em público, para falar de saúde mental, para falar que está triste. Então, os homens mais novos têm isso. É. Mas os mais velhos, os 50 a mais, e aí é por isso que eu estou me duro. interessando por duro. esse viés também, eles não falam, né? Eles não verbalizam, tem ali uma trava. E isso é importante. Acho que as mulheres também têm uma participação importante nisso, de fazer seus parceiros Entenderam, começar né? a Falar. falar, né? Por isso que eu falo, um trabalho como esse leva o conhecimento para muitos de nós. Eu Sim. não sei quais as referências, me parece que você fez muito em cima da sua vida, né? Não fiz só em cima da minha vida. Eu Então. comecei com a ideia da minha vida, mas aí eu fui abrindo Então me faz assim, outras. destaca algumas coisas que você deve ter pesquisado, é claro. O que te mais impressionou, ou que realmente você gostaria de chamar a atenção? Olha, Uau. tá. Uma coisa que me impressiona muito em relação a gente amadurecer é o que os cientistas estão estudando há 30 anos, que é a curva U da felicidade. Você já ouviu falar nessa Me curva U? conta. Então, a curva U, pessoal, é o seguinte: imagina a letra U, numa pontinha, que para mim é a esquerda, para vocês é a direita, está o pessoal, os adolescentes, o pessoal de 20 anos, 20 e pouquinho, e conforme eles vão amadurecendo, venham surgindo algumas demandas. Então, quais sejam? É você entrar numa boa faculdade, você definir sua carreira, depois você se formar, porque entrar é uma coisa, se formar é outra. Aí você entrar no mercado de trabalho. Isso tudo você vai declinando em termos de felicidade, porque são preocupações que vão entrando na sua vida. Somado a isso, tem o amadurecimento sexual, os relacionamentos, enfim. Então, isso tudo vai pesando. Aí você se casa, muitas vezes você se separa, casa de novo, enfim. São É várias. normal hoje, né? Que é normal hoje. Quer dizer, já era normal, mas cada vez está sendo mais normalizado, né? As pessoas não são obrigadas a ficar amarradas com escolhas que elas não fizeram muito bem. Enfim, repensar e mudar de opinião faz Escolha que não parte. fizeram muito bem é ótimo. Gostei. Porque muitas vezes você se casa, ou escolhe uma profissão, mas sendo muito influenciado por alguém, às vezes pelos pais, às vezes por A amigos, geração 50, 60 pode ser, não né? é? Os mais novos não, Não. mas eu acho que os mais velhos sim. E você não é obrigado e outra, a Mas aceitar. hoje nós somos influenciados pelos filhos, viu? Eu acho que sim. Não, e ainda bem, tomara que Eles os se pais metem nas nos nossas ouçam. escolhas. Mas eu acho que é importante a gente estar aberto ao que os novos têm a nos ensinar também, Maravilhoso. porque é uma troca muito rica. Eu tenho 2 filhos, mas um de 33 e outro de 29, e eu aprendo muito com eles, e eles comigo, então a gente tem uma relação maravilhosa. Que ótimo. Até em Eu tenho relação à 3 e música, também hein. Você tem adoro. 3? Adoro. Bom, e aí o que acontece? Essa curva em U, quando você chega nos 46 anos, 46, 50, você está no fundo do poço. E é aí que tem muita mulher que fala: eu estou presa num casamento que não me faz feliz. Ele que controla o dinheiro, eu não sei pagar um boleto no banco, isso é comum. Mas tá deixando, né? Está deixando. Acho que o Tudo está empoderamento da deixando, mulher hoje. mas ainda existe, né? Mas Então, assim, mulheres ainda muito dependentes financeiramente dos seus maridos, emocionalmente dos seus maridos. O ponto emocional é muito importante também, porque às vezes a mulher, ela tem uma condição financeira muito boa, mas ela é emocionalmente dependente do marido. E aí ela está presa naquela relação. Mas não só trata de relação e não só de menopausa, são outras coisas também. Às vezes são perdas, é o luto, é você se sentir desprestigiada dentro da sua própria família, é você querer controlar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou controladora. não. Então eu sofro muito com isso, eu estou aprendendo a delegar. Porque quando você tenta equilibrar todos os pratinhos, Vai cair. vai cair. Caiu um, cai todos, e você cai também, porque você cai de vergonha, se duvidar, né? E o que você faz para retomar isso? O que você recomenda? O que eu recomendo
Que agora vamos falar o subindo. Tá. Então, o subindo é que os cientistas já comprovaram que depois dos 50 anos, a nossa curva é ascendente, porque a gente vai ficando mais resiliente, mais flexível, mais sensato, assim, você vai entendendo que algumas coisas simplesmente fazem parte da vida, que são características das pessoas e a gente tem que aprender a conviver. Mas uma das coisas que eu mais indico para as pessoas, a primeira coisa eu acho, que é para ela ganhar autonomia, é ela aprender a dizer não. Então você, quando você se sente Pra muito saber falar não, hein? então, tem que saber falar o não, mas ela tem que aprender, é o que eu disse, ela tem que aprender a verdade. dizer não. E não simplesmente aceitar coisas, que contrariam sua natureza ou desprestigiam o seu tempo, da forma como ela usa o seu tempo, que muitas vezes a mulher é tão requisitada para fazer coisas para os outros, que ela não tem tempo para cuidar dela. Nem aí entra aquela coisa do autocuidado, de você ter 15 minutos por dia para fazer uma meditação, ou se não sabe fazer meditação, fazer um exercício de respiração que vai abaixar o seu estresse, vai te deixar numa condição Menos melhor. ansiosa. Ou exercícios físicos, como dizem os médicos, que a gente precisa fazer não só aeróbicos agora, mas muito musculação para quando ficar velhinho, conseguir levantar e sentar com autonomia. Então, acho que assim, a primeira coisa é dizer não, a segunda é buscar a sua autonomia. Que legal. Bom, eu espero que seu livro arrebente, Obrigada. né? Depois eu quero que você me dê um exemplar. Claro, assim que chegar para mim, eu já mando Eu para tô aqui, você, não com chegou por certeza. isso. E, gente, acompanhem, fala o nome do livro. Então, pessoal, o meu livro chama 50 a mais, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer. Ele é da editora Pris, está sendo lançado agora, mas assim, você encontra já para a venda nos sites nos marketplaces, né, de literários, assim, como Amazon, enfim, e de sites de livrarias. E é isso. Eu espero que vocês possam ter contato com essa obra e se identifiquem, mas também se identifiquem com as dicas, porque tem muitas dicas para você, pouco a pouco, mudar a sua vida, o seu modus operandi, para ter mais realização pessoal. Que bacana. Elô, muito obrigado. Foi Nossa, eu que espero agradeço. que todos acompanhem, leiam esse livro, que é muito legal. É um desafio para nós É um homens também, desafio. não é só para as mulheres. Sim, você pontuou muito bem isso daí. É, porque isso pode ser um bom guia para a gente entender melhor as mulheres em algum momento que a gente não consegue entender. Pois é, e a pergunta é sempre o que querem as mulheres. Segredo. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Queria fazer um agradecimento especial à Água Prata e aí Colabora, que gentilmente nos cede esse espaço para mais um dia de gravação. A Colabora, que é uma empresa especializada em IA e o que mesmo? É uma empresa especializada em IA e automação. A parte Homens de Prata ficou por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista deliciosa. Queria fazer um agradecimento ao nosso patrocinador de sempre, Água Prata, e também a Colabora, que gentilmente nos cede as suas instalações. A Colabora é uma empresa de tecnologia especializada em IA e automação. Procure, você vai gostar. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye. Obrigado, Elô. Obrigada a você.